Assim como vimos no episódio anterior, que a gente falou um pouco sobre Jesus, sobre o primeiro evangelho de João, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que nós encontramos no capítulo 2. Antes disso, no capítulo 1 foi mencionado a criação de todas as coisas, onde nós temos a Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa série ela é focada em Jesus. Então, quando nós entramos no capítulo 2, a gente vai se deparar com duas chaves para a sua vida, que a gente quer falar um pouquinho sobre isso. A primeira chave é que a gente encontra no capítulo 2 Jesus, ele numa festa, ele estava numa festa, né, e quando acabou o vinho, o pessoal chegou, falou com ele e conversou, olha, acabou o vinho, né, Maria chegou e ele falou, olha, junta água que eu vou transformar ali, ele não falou necessariamente que ia transformar água em vinho, mas foi isso que aconteceu. E aí nós já aprendemos um princípio de como lidar com Jesus e como lidar com o aceitar Jesus, o aceitar a Cristo. É que a gente tem um ditado que a gente, quando nós queremos falar de uma mudança radical na vida de uma pessoa, a gente fala sempre de transformar a água para o vinho. Olha, aquela pessoa, ela se transformou da água para o vinho. E é exatamente isso que Jesus ele quer fazer na sua vida. Quando o Senhor ele criou o primeiro homem, ele criou a primeira mulher, ele tinha um relacionamento com aqueles dois. Eu sempre falo em todos os vídeos do Ministério Carmel, que a gente fala um pouco sobre intimidade de Deus, eu falo que a vontade de Deus era se relacionar com o homem, ele estava nu, e isso traz pra gente uma realidade espiritual do nosso relacionamento com Deus, ou seja, era um relacionamento sem reservas, era um relacionamento sem esconder, era um relacionamento de sinceridade entre o homem e Deus. E quando o homem peca, quando o olho dele se abre para a maldade, a primeira coisa que acontece é que ele percebe que ele estava nu e naquele momento ele se esconde de Deus, porque ele sabia que ele pecou e a gente não consegue chegar na santidade de Deus sendo pecadores como nós somos. Então o princípio de um relacionamento com Deus é a nudez. Um princípio de um relacionamento com Deus é você lidar com Deus com sinceridade. E aí quando a gente vai percorrendo a história, a gente vai vendo que criou-se o sacerdócio, que era, ou seja, era o homem que era responsável por ir lá e sacrificar um animal, sacrificar um cordeiro, para que os seus pecados fossem perdoados e você tivesse acesso a Deus. Isso eu digo lá no povo hebreu, no deserto. Foi assim, depois teve o tabernáculo, depois teve o templo, e Jesus, né, nesse capítulo, ele transforma a água em vinho. Então isso mostra que quando você aceita Jesus, ele pode fazer um milagre na sua vida. Sabe, tem muitas pessoas hoje que às vezes tem discursos e você já deve ter ouvido que a pessoa fala assim, olha, eu não tenho mais jeito, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, eu já andei por caminhos muito tortuosos, eu já machuquei muitas pessoas, eu já fiz tantas coisas que se eu te falasse, já era pra mim estar até preso. Tem muita gente que é assim, tem muita gente que pensa assim, que erra e acha que o Senhor não perdoa os pecados, tem gente que erra e acha que não é digno de ter um relacionamento com Deus, só que Jesus, ele veio para te falar que sim, você pode ter um relacionamento com Deus. No capítulo 1 a gente vê que João Batista ele olhou para Jesus e ele falou assim, olha, ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando do Cordeiro porque para os judeus o Cordeiro ele significava isso, ele significava esse sacrifício que levava o homem a ter novamente um relacionamento com Deus. Então Jesus ele era esse Cordeiro que ele ia ser sacrificado para que você pudesse ter acesso a Deus novamente. E quando Jesus ele transformou a água em vinho, ele estava falando para mim e para você que ele também é um Deus de milagre, que ele também pode transformar a sua vida. Então não interessa quem você é, não interessa o que você fez, não interessa as mazelas que tem sobre a sua vida. Se você olhar para Cristo, se você se arrepender de tudo aquilo que você tem feito e você olhar para Deus e falar assim, olha, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero conhecer Jesus, ele vai te perdoar, ele é capaz sim de transformar a sua vida da água para o vinho e fazer um grande milagre na sua vida. A segunda parte desse capítulo fala do templo, né, que Jesus ele chegou ali no templo, ele viu que estava tendo comércio no templo e ele ficou ali talvez num momento de ira, né, ele jogou as mesas pro lado e aí para baixo e ele tinha o chicote, ele começou a fazer as mudanças ali porque ele ficou muito irado com aquela bagunça no templo. Isso tá falando o quê? De limpar o templo, né? Se você ainda não chegou no evangelho e quando você tiver, né, numa festa, se você estiver numa igreja, você vai entender que o templo do Espírito Santo é você, ou seja, você aceita Jesus e ele te propõe transformar a sua vida da água pro vinho, mas é necessário que gere em você arrependimento. Um balizador para você entender se você verdadeiramente entregou a sua vida para Cristo é se gerou arrependimento em você. Se você olhou para o céu e falou assim, olha Jesus, eu aceito você, mas você continua vivendo da mesma maneira, você continua vivendo com as mesmas práticas, você não nasceu de novo, vamos falar um pouquinho mais sobre a frente, você continua exatamente do mesmo jeito, você não aceitou Jesus, querido. Quando você aceita Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar dentro de você e ele vai começar a te alinhar, ele vai começar a te organizar, ele vai gerar dentro de você arrependimento, você vai olhar
olhar para dentro de você mesmo e vai querer mudar. Você vai parar de fazer as práticas que você faz, você vai parar de ter os pecados que você tem. Então, para você entender se você verdadeiramente segue a Cristo, para você entender se você verdadeiramente aceitou Jesus, isso vai gerar arrependimento em você. É claro que eu não estou falando para você que você vai chegar num estado de perfeição, porque o Evangelho não é por isso. O Evangelho, ele só tem uma mensagem, é a mensagem da cruz, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem de você olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu sou pobre e eu sou pecador, eu preciso que você gere uma mudança na minha vida, eu preciso que o Senhor me transforme da água para o vinho. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se esse vídeo chegou em você de alguma forma e você deseja ardentemente no seu coração, sabe, ter uma transformação, ter uma mudança de vida, você reconhece que você precisa mudar, você precisa ser transformado, então que através desse vídeo você aceite Jesus, faça uma oração aí onde você está. É claro que através desse vídeo eu deixo um apelo para você e falo assim: Jesus, entre no meu coração. Senhor, eu não quero mais a vida que eu tenho, eu não quero mais errar da maneira que eu tenho, eu não quero mais ter essas práticas que eu tenho, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero tratar as pessoas da minha família bem. E você aceitar Jesus, ele vai começar a gerar essa mudança dentro de você. É claro que o Evangelho não fala de dinheiro, o Evangelho também não fala de posses, mas o Senhor sim, ele pode prosperar a sua vida. Mas a grande mensagem do Evangelho, aquilo que vale a pena é você entender que o Senhor, ele pode transformar a sua vida da água para o vinho, gerar uma mudança em você. É você entender que ele pode trabalhar no seu coração para que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha uma vida coerente debaixo da palavra dele, que queime no seu coração o amor de Cristo pelas pessoas, que através desse amor que você vai gerar em Cristo, você seja uma pessoa mais produtiva, você seja um trabalhador melhor, você seja um cidadão melhor, sabe? E é isso que o Evangelho vai fazer na sua vida. O Evangelho, ele vai começar a te organizar. O Espírito Santo, ele é um agente organizador. Se o Espírito Santo está na sua vida e você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai começar a organizar tudo aquilo que está desorganizado na sua vida. Então, através desse capítulo 2, que fala da limpeza do templo, você é o templo do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, ele entra em você. Você sendo limpo, sendo organizado pelo Espírito Santo, você vai ter uma vida melhor. Então, nesse capítulo 2 de João, é isso que nós aprendemos, que você sim, que o Senhor tem poder de mudar a sua vida sim. Aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem forças, ele vai fazer por você, ele vai te ajudar a você se limpar, mas é necessário que você aprenda, você tenha um entendimento que você precisa limpar o templo, que o templo é você. Então você tem que se arrepender de tudo aquilo que você faz de errado e até as coisas que você faz e você ainda não tem discernimento, você precisa falar para Deus: Senhor, mude a minha vida, transforme a minha história. E você vai começar assim a andar através dos passos de Jesus. Você vai, conforme você for aumentando esse relacionamento com ele, você vai ficar mais parecido com ele. Aí vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, você mudou, você tá diferente, você tá muito melhor. Nada mais é do que você refletir na face de Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe.